Eu sou Priscila Tavares e estou aqui com Silvana Tragino, que foi vítima de tentativa de feminicídio no ano passado, com a sua advogada Ana Caroline Abreu e com as meninas do movimento feminista, Neidinha e Elza. A gente vai falar um pouco sobre o caso que aconteceu o ano passado, aqui em Cajazeiras, no Instituto Federal, onde a vítima foi vítima de tentativa de feminicídio, né? O agressor entrou na instituição e tentou machucá-la, tentou feri-la com golpes de faca, né? Estamos aqui com a advogada Ana Carolina, que ela vai falar um pouco para a gente como anda o andamento do processo. Boa tarde. Trata-se de uma tentativa de feminicídio com descumprimento de medida protetiva. No caso, estamos esperando a audiência de instrução e julgamento que vai ocorrer no próximo mês, em junho, como também outro crime de ameaça e descumprimento de medida protetiva, bem como invasão domiciliar. No caso, o indiciado ele responde por 2 processos distintos. Um de tentativa de feminicídio e outro de ameaça. O de ameaça, fizemos a semana passada a audiência de instrução e julgamento e estamos aguardando a sentença. E o do feminicídio, estamos aguardando a audiência de instrução e julgamento, que será mês que vem. Então, Ana Carolina, o processo está em andamento, né? O agressor ele está em regime fechado, está preso no momento, está aguardando a sentença do... São 2 processos que tem contra ele, no caso, né? Que é o do descumprimento do regime... Descumprimento de medida protetiva e ameaça, bem como invasão domiciliar e outro processo que foi quando ele invadiu o local de trabalho dela, que é a tentativa de feminicídio, bem como também o descumprimento da medida protetiva. Então, nesse caso, ele está aguardando o julgamento desses 2 processos, né? Corre o risco do agressor vir a ser solto, vir a cumprir a medida em regime aberto e poder, não sei, causar algum... Enfim... Até o presente momento, estamos aguardando a sentença, visto que são 2 crimes distintos, né, contra uma mesma pessoa. Mas pode ocorrer que ele venha a responder em liberdade. Mas é tudo uma caixinha de surpresa. Estamos aguardando e espero que eles cumpra em regime fechado, para que não venha a ter outras Silvanas como essa. Certo, muito obrigada, Ana Carolina. Agora a gente vai conversar um pouco com Silvânia, que foi a vítima da tentativa de feminicídio do ano passado, aqui em Cajazeiras. Silvânia, boa tarde. A gente queria saber, né, como você se sente aí nesse momento, o que está acontecendo com você, se você puder falar um pouco, pode falar com a nossa sociedade, com o pessoal que está em casa, desse momento que a gente está aguardando a sentença, né? Boa tarde, eu me chamo Silvânia Trajano de Souza. Eu tive um relacionamento tóxico, abusivo. Sou portadora de uma deficiência física. Pus fim a um relacionamento de maneira amigável. Meu ex-companheiro não aceitou o fim do relacionamento. Quebrou medida protetiva. No dia 16 de novembro, ele invadiu meu local de trabalho e me esfaqueou na cabeça. Só não me matou porque me socorreram na hora. E eu estou pedindo justiça. A gente está pedindo justiça e o apoio da sociedade, não só de Cajazeiras, mas o apoio da sociedade do Estado, para que outras mulheres não venham passar pelo que eu passei. Porque eu vivi momentos de terror nas mãos de uma pessoa que dizia que me amava e ele... eu fico até nervosa, porque isso me dói muito. Porque foram minutos de terror, ainda tem um pouco de luta braçal com ele, porque ele entrou determinado a me matar. Ele ameaçou e ele cumpriu. Ele invadiu, ele driblou a segurança do IFPB de Cajazeiras, entendeu? E me agrediu com faca e disse que... Ainda me disse assim, se eu me soltar, eu lhe mato e cumpro a cadeia satisfeito. Então, eu estou pedindo o apoio da sociedade, entendeu? Que não esqueça este caso, entendeu? Que aconteceu no dia 16, no IFPB de Cajazeiras. Silvana,
É um relato muito, né, que deixa a gente emocionada. Eu sinto muito pelo que aconteceu com você. E eu queria saber se você, como fica, se você tem medo que ele saia, que eles cumpra o regime, cumpra a sentença em regime semiaberto, que venha lhe procurar. Você tem medo de coisas como essa? Tenho, porque ele ameaçou. Ele disse se tiver a chance de sair, entendeu? Quando a gente discutia, quando eu terminei amigavelmente, que ele disse que não tinha medo de medida protetiva, nem de juiz, nem de advogado, nem de ninguém. E ele provou que ele não tem, que ele descumpriu a medida protetiva. E eu tenho medo. Eu só vou ter paz se ele ficar preso. Se ele ficar preso. Porque se soltar este homem, ele é uma ameaça não só a mim, não, é a todas as mulheres. Porque ele não respeita ninguém. Porque ele é psicótico, entendeu? Ele é possessivo, ele é tóxico, ele é uma ameaça à sociedade. Só Deus sabe o que eu estou passando e o que minha família está passando, entendeu? Então, a minha paz depende da prisão dele. Eu peço à justiça, mas seja feita a justiça, para que não haja outra Silvana, para que ele não saia da cadeia e termine o serviço, como tantos exemplos que a gente vê aí, não é? De agressores que inventam que está doente dentro de cadeia e sai e termina o serviço. E mata a mulher? Fica aqui, né, o apelo de Silvânia para todos, para a sociedade, para a justiça, para que a justiça seja feita. Né, Silvânia? Muito obrigada pelo seu depoimento, certo? Muita força. E a gente vai falar um pouquinho agora com o pessoal da Marcha Mundial das Mulheres aqui de Cajazeiras, que está acompanhando Silvânia, que está acompanhando o caso, que não só esse caso, mas tantos outros, mas especificamente esse. Essa daqui é Neidinha Alves. Seja muito bem-vinda, Neidinha, no nosso programa. Eu queria que você falasse um pouco como é que está o andamento, né, da marcha, junto com o caso de Silvânia, junto com esse caso que aconteceu, infelizmente, aqui na nossa cidade. Boa tarde a todas e a todos. Nós da Marcha Mundial das Mulheres, juntamente com o Centro de Defesa da Mulher Márcia Barbosa, nós estamos fazendo apelo social. Nós já fizemos a produção de uma mídia, de um vídeo, chamando a atenção para que o agressor de Silvânia é uma ameaça para ela e é também uma ameaça para todas as mulheres, portanto, uma ameaça à sociedade. Nós estamos aqui nesse momento pedindo a sensibilidade da população, relembrando o caso e dizendo que nós queremos que Silvânia permaneça viva. E que esse agressor, ele cumpra prisão em regime fechado. Que este agressor pague pelos seus crimes. Nós temos visto muitas mulheres que chegam em situações de violência dizendo que não acreditam na medida protetiva. Que o descumprimento da medida protetiva não está tendo consequência nenhuma para os agressores. E a gente precisa dizer, mulheres, denunciem. A medida protetiva funciona. A quebra da medida protetiva, ela traz consequências. Ele tem um processo aí da medida protetiva. A quebra dessa medida, ela traz consequências. E nós apelamos, nós já começamos um diálogo com a Secretaria de Estado de Mulher e Diversidade Humana, o ano passado, o Movimento de Mulheres aqui em Cajazeiras, para que a Patrulha Maria da Penha, ela seja instalada na nossa cidade. Porque a Patrulha Maria da Penha faz o acompanhamento das mulheres que estão em medida protetiva. Os resultados das mulheres que estão em acompanhamento pela Patrulha Maria da Penha é feminicídio zero. E a gente quer as mulheres vivas. Queremos-nos vivas. Então, no caso, vocês, além de acompanharem o caso da Silvânia, né, pedir justiça pelo caso que aconteceu, vocês estão também apelando para que venha essa Patrulha da Maria da Penha. O que seria essa Patrulha da Maria da Penha? Nós não temos aqui na cidade de Cajazeiras ainda. Não, nós não temos. A Patrulha Maria da Penha, aqui no estado da Paraíba, tem uma unidade em João Pessoa, já tem uma unidade em Campina Grande e à medida, né, o estado vai ganhando esse espaço. É um mecanismo, né, de acompanhamento e de enfrentamento à violência contra as mulheres que é organizado e com participação da Polícia Civil, da Polícia Militar, e que tem uma organização e um treinamento e um acompanhamento que faz com que as diligências, o socorro à vítima, ele ocorra rápido. Porque a gente sabe que muitas vezes as mulheres ligam para denunciar, ligam lá no 190, olhe, minha casa foi invadida. Aí, às vezes, há uma demora
para chegar a esse socorro. Então, as mulheres que são assistidas pela patrulha, o sistema, né, de celeridade e de socorro, ele termina sendo mais rápido, fora outros acompanhamentos que a patrulha oferece. E a gente vê que os resultados, desde que a patrulha foi criada na Paraíba, os resultados das mulheres que estão nesse acompanhamento é de feminicídio zero. Então, isso é muito importante e nós temos muitos casos aqui na região, em Cajazeiras e região. E a patrulha, ela instalada aqui em Cajazeiras, ela não é só para a cidade de Cajazeiras, mas é para todo um conjunto de cidades da nossa região. Então, se a gente tem uma patrulha da Maria da Penha aqui instalada em Cajazeiras, casos como a da Silvânia vão ser cada vez menor, né? A gente espera que seja cada vez menor. Olhe, eu acredito que, por exemplo, se já tivéssemos a patrulha Maria da Penha aqui em Cajazeiras, a quebra da medida protetiva, porque nós vemos aí uma sequência de acontecimentos. Houve uma quebra da medida protetiva e não houve nenhuma punição. Então, ele se sentiu tão à vontade que pulou o muro, invadiu o trabalho dela e tentou matá-la. Então, a existência da patrulha, o trabalho de acompanhamento, o trabalho educativo, o trabalho de fiscalização da patrulha, termina gerando tanto uma seguridade para a mulher, como também mostrando ao agressor que não é assim tão simples. Que ele simplesmente não pode descumprir a lei, porque ele quebrou a lei. Ele quebrou a lei quando descumpriu a medida protetiva e ficou aí em liberdade, tão livre que tentou matá-la. Então fica o apelo, né, para a sociedade, para a justiça, para o governo, enfim, que tenha mais patrulhamento, que tenha mais segurança aqui para as mulheres da cidade de Cajazeiras e região. E agora a gente vai falar com Elza, né, que também é uma representante da Marcha Mundial das Mulheres aqui de Cajazeiras, que vai falar um pouco para a gente sobre o caso, né, que aconteceu aqui em Cajazeiras em novembro do ano passado, no Instituto Federal, né, no IFPB de Cajazeiras, onde Silvânia, infelizmente, foi vítima de uma tentativa de feminicídio. Boa tarde. Isso, boa tarde. Boa tarde a todas as pessoas que nos escutam e que nos veem aqui nesse momento, né? Através da Diário do Sertão. Então, o caso Silvânia, ele chegou para a gente, né? E é desde a sua chegada que nós tratamos desse caso, assim como também de outros, né? Com muita seriedade. E aí a gente diz que o caso Silvânia, ele traz um diferencial, porque Silvânia, ela estava no seu local de trabalho. Silvânia é funcionária pública federal. Ela estava exercendo o exercício da sua função, no seu trabalho. Ela tinha uma medida protetiva. Como a companheira bem falou, essa medida foi quebrada, inclusive, nesse momento, né? No momento em que ela sofreu a tentativa de feminicídio. Então, é preciso a gente considerar que a Silvânia estava no IFPB, no campus universitário. E aí, quando a gente chama a sociedade para prestar esse apoio sobre esse caso, a gente também conclama ao IFPB de Cajazeiras, né, aos IFPBs, que possam também dar mais visibilidade a este caso, né, para que ele não seja apenas uma estatística. A gente está contando com a contribuição do sindicato, ao qual Silvânia faz parte, e aqui desde já agradecemos muito todos os contatos que são feitos com o sindicato, eles nos respondem prontamente. Mas aqui também falamos enquanto movimento de mulheres, né? Assim, nós representamos a Marcha Mundial das Mulheres, o Núcleo Fátima Cartacho, mas também o Centro de Defesa da Mulher, Márcia Barbosa de Souza. Então, todas nós estamos imbuídas nesse caso. E nós sabemos que nós não temos apenas o caso de Silvânia. Agora mesmo, peguei meu celular, tem mulher sendo levada para os atendimentos municipais, mulher já em fila de espera por sofrer violência. E violências também graves. Então, é para dizer que a gente precisa dar essas mãos. Nós, mulheres, precisamos ter cada vez mais sororidade, uma lutando pela outra. Hoje é Silvânia, nesse momento é Silvânia, mas amanhã a gente não sabe qual de nós vamos estar nessa mira da violência. Então, é importante mostrar para a sociedade de Cajazeiras que nós queremos justiça sobre o caso de Silvânia. A gente não quer que esse caso caia no esquecimento. Justiça pelo caso, justiça por Silvana e justiça por todas nós mulheres. Obrigada. Muito obrigada, Elza. Então fica aqui o apelo, né, do pessoal da Marcha das Mulheres, da Silvânia, da advogada Ana Caroline, para que justiça seja feita.